Caríssimos irmãos e irmãs, uma alegria poder celebrar com os representantes de vários movimentos pastorais, serviços, paróquias, comunidades, capelas do Vicariato Jacarepaguá, o jubileu junto com esse vicariato. De uma certa forma, os movimentos, serviços pastorais já têm a sua peregrinação programada para a Igreja Jubilar, esta igreja de Nossa Senhora de Loreto, aqui na freguesia, mas quisemos também, uma vez por mês, estar juntos com cada vicariato, uma vez por cada vicariato, lembrando bem esse momento especial que nós vivemos, e hoje com todas as intenções, rezando a bendição do Santo Padre, Papa Leão XIV, também com a confissão, com a comunhão, receberemos as indulgências próprias do jubileu. Mas também o jubileu quer ser um tempo novo, reavivar a nossa vida, para que nós possamos sempre, com entusiasmo renovados, viver a nossa vida cristã e anunciar Jesus Cristo ressuscitado e ser suas testemunhas em todo esse vicariato. A palavra de Deus nos impulsiona para isso. Nós ouvimos os Atos dos Apóstolos, que Paulo, Barnabé e os demais apóstolos saíam pregando o Evangelho, anunciando Jesus Cristo em todos os cantos. E nós ouvimos, inclusive, falar que, pela ação do Espírito Santo, também na região da Macedônia, foram chamados a ir lá pregar o Evangelho. Esse dinamismo missionário, tivemos sábado passado, as missões populares em todos os nossos vicariatos, toda a nossa arquidiocese, mas a missão é permanente. E aqui nessa região, que além da parte mais antiga, em que as pessoas estão mais estabilizadas, temos vários condomínios novos habitantes, em que nós somos enviados a anunciar o Evangelho, tanto aos mais antigos como aos mais novos, que estão aqui na região, no meio da violência, dos problemas que existem em cada região, que nós sabemos bem quais são, mas de poder ser testemunhas e como igreja que vive nas várias circunstâncias, em vários momentos também, anunciando a palavra de Deus, anunciando o Verbo que se encarnou, que ressuscitou e está presente no meio de nós, Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, o tempo do jubileu é um tempo que nós somos chamados a renovar, a reavivar a nossa vida, terra feita nova, tempos novos, dando todos os dons necessários para que nós assim hajamos, possamos agir cada vez mais e, ao mesmo tempo, atingindo novas situações, novas realidades de nossa arquidiocese, no caso específico aqui da nosso vicariato de Jacarepaguá. Ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, nós não ficamos sem as dificuldades. O Evangelho fala das perseguições. Se me perseguiram a mim, perseguirão também a vós, e não é o discípulo mais do que o mestre. E nós sabemos que em todas as épocas, em todos os momentos, a igreja sofreu e sofre perseguições das mais diversas. Alguns lugares sem a liberdade de culto, outros lugares com bispos, padres e freiras expulsos da cidade ou do país, como nós temos na própria América Latina. E, ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, também as várias mídias sociais, muitas e muitas situações querem desacreditar a igreja que anuncia Jesus Cristo. Por isso nós não nos desanimamos com todas as perseguições e problemas que existem, que faz parte um pouco daquilo que nós somos chamados a viver, já que o próprio Jesus fala disso no Evangelho. Se me perseguiram a mim, perseguirão também a vós. Portanto, nunca desanimar com as dificuldades que aparecem, tanto nas mídias sociais, como também às vezes em governos, como também situações ao nosso redor, mas de continuar, de quem se encontrou realmente com Jesus Cristo, viver e testemunhá-lo nesse mundo, tanto na sua família, na sua comunidade, sua vizinhança, modo especial também de cada vez mais esse dinamismo da missão permanente, onde e quando cada cristão católico que se encontrou com o Senhor não tem como viver sem anunciá-lo, sem proclamá-lo às pessoas, ao mundo, sem testemunhar por que é a sua vida, em quem colocou a sua esperança, em quem colocou a sua existência, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. E o mundo necessita disso. A cidade nossa, bonita como ela é, mas cheia de tantos problemas de violência
e questões sociais, necessita ainda muito mais dessa presença dos cristãos, dos católicos, que com entusiasmo contagiam com a boa notícia, com a boa nova, que tanto Deus amou o mundo, que enviou o seu Filho Jesus Cristo, e poder assim passar às crianças, aos jovens, aos adultos, aos idosos, essa presença amorosa de Deus presente no meio de nós. Nos dá força para que nós vivamos em qualquer circunstância, em quaisquer situações, possamos estar anunciando, né, a alegria da salvação, a alegria do Evangelho, a alegria de ver as consequências também do Evangelho, que vai transformando corações, mudando as realidades, e o nosso compromisso com o próximo, com as realidades do nosso irmão, onde nós pisamos, onde nós estamos, o chão que nós pisamos é a nossa terra. E é ali que vem dessa cultura que nós vivemos, somos chamados a testemunhar em quem nós cremos e como nós cremos. E nós vemos com muita liberdade, inclusive fala da circuncisão, que já não era mais necessário dentro dos Atos dos Apóstolos. Mas assim fez, assim mesmo, sabendo que era importante para que, como questão de sinal para os judeus daquela época e para a liberdade também. Ou seja, a liberdade de poder vivenciar, não se apegar a detalhes, mas cada vez mais poder ser livre para poder anunciar Jesus Cristo, tanto aos antigos habitantes, antigos locais desse vicariato, como também às novas realidades, como as realidades mais pacíficas ou mais violentas, mas de continuar anunciando em quem nós cremos e como nós cremos, entusiasmando o coração das pessoas, para que assim possam viver com alegria o encontro com o Senhor. Que o tempo do jubileu que nós começamos a viver e que nós vamos vivendo cada vez mais, renove a nossa vida, possa reavivar nosso entusiasmo e nós sejamos homens e mulheres que anunciam aquele que é a nossa esperança, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.